Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo da nossa série para aqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Piraí. Como nós falamos, estamos na 8ª unidade e nessa unidade nós estamos falando sobre escatologia. Nós já demos uma pequena introdução sobre o que é escatologia no vídeo passado. Se você quiser, acesse o vídeo para que você possa entender um pouquinho sobre essa introdução. Bom, nesse estudo, nessa fase agora do nosso estudo, nós estamos falando sobre as últimas coisas, a doutrina das últimas coisas, escatologia. E nesse vídeo nós queremos falar sobre a morte física e a imortalidade da alma. Vamos lembrar que essa parte da escatologia é chamada de escatologia individual. E esse é o primeiro assunto que nós devemos estudar com você, a morte física. Dentro da Bíblia, nós podemos ver que a ideia da morte abrange morte física, morte espiritual e morte eterna. Nós já falamos isso para você em outro vídeo. Se você quiser, procure lá. Nós já falamos quando o homem pecou, ele morreu. E essa morte, ela apresenta 3 aspectos. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que abrange a questão da morte. E nós, para a gente compreender um pouquinho mais, eu quero voltar um pouquinho. O que é a morte física? A morte física é a separação entre o corpo e a alma, tá? O corpo, ele morre, ele vai para a terra e a alma vai para Deus. Então, isso é a morte física, quando o corpo físico morre. Nós temos a morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus por causa do pecado. Quando Adão e Eva eles pecaram, eles se separaram de Deus, eles se afastaram de Deus. E nós temos a morte eterna, que é a separação total entre o homem e Deus por ocasião da volta de Jesus. Ou seja, a morte eterna é significado de inferno, também quer dizer inferno. Então, é a separação total, não haverá mais jeito de resolver a situação. O que mais perturba o homem é que um dia ele vai morrer, e isso é algo irreversível. Nós costumamos dizer que para tudo há um jeito, menos para a morte. Quando a morte chega, não tem jeito de fugir dela. E a primeira coisa que nós queremos falar sobre a morte física é a natureza da morte física. O que vem a ser a morte física? Em se tratando da abordagem que a Bíblia faz do assunto, morte física é o término da vida pela separação entre o corpo e a alma, como nós já dissemos anteriormente. Por exemplo, nós podemos ir lá em Eclesiastes, no capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, e nós podemos ver o que a Bíblia fala sobre essa separação entre o corpo e a alma. Capítulo 12, no verso 7. Antes ainda, no versículo 6 fala: antes se rompa o fio de prata e se despedaça o copo de ouro e quebra o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então o pó, porque o homem foi criado do pó da terra. Deus pegou o pó da terra e criou o homem. Então esse pó da terra, ele vai voltar para a terra. E o espírito vai voltar para Deus. Em Atos, no capítulo 7, no verso 59, também nós temos algo relacionado a isso. Diz assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ao morrer, antes de morrer, Estevão sendo apedrejado, ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, a morte física é o momento na existência humana quando a alma se separa do corpo. A morte física não é a aniquilação, nem a cessação de existência, como nós vimos na unidade passada, quando nós falamos sobre algumas heresias, algumas seitas que falam dessa cessação da existência, da aniquilação da nossa alma. Então, a morte física, a natureza da morte física é isso, essa separação entre corpo e alma por ocasião da nossa morte, da morte do nosso corpo. Qual é a relação? E aí nós vamos entrar no segundo ponto. Qual é a relação entre o pecado e a morte? Um dos maiores problemas que enfrentamos em relação à morte é o seguinte: como seria caso o homem não tivesse pecado? O que aconteceria? Como que nós viveríamos? Bom, um dos questionamentos é: se Adão não tivesse pecado, ele morreria? Alguns afirmam que mesmo que Adão não tivesse pecado, ele iria morrer. Mas isso não é o que a Bíblia diz.
A Bíblia vai dizer em alguns textos sobre isso. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 2, versos 15 a 17, Deus falando para Adão, ele fala, olha, que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, o pecado, ele entrou na vida do ser humano e, por causa do pecado, a morte entrou na vida do ser humano. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 21, o apóstolo Paulo também fala algo interessante. Vejam só, Romanos capítulo 5, no verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse pela graça, a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o pecado reinou e por causa do reinado do pecado veio a morte. No mesmo livro de Romanos, na mesma carta, no capítulo 6, no verso 23, o apóstolo Paulo ele fala para nós algo muito importante que nós conhecemos, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, ou seja, aquilo que nós recebemos por causa dos nossos pecados é a morte. Então, a morte nós podemos ver que ela é consequência do nosso pecado. Também em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 56, o apóstolo Paulo vai nos dizer algo sobre isso. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, a morte como sendo consequência do pecado que nós cometemos. Não do pecado que eu cometo no dia a dia, mas do pecado de Adão. Adão, ele pecou e todos nós nos tornamos pecadores e todos nós nos tornamos, infelizmente, herdeiros daquilo que Adão fez. E Tiago, no capítulo 1, verso 15, diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós podemos dizer, de acordo com os textos bíblicos, que se Adão não tivesse desobedecido à ordem de Deus, a morte não faria parte da nossa história. Como seria hoje? Não sei como seria, porque a Bíblia também não nos fala. Mas o que nós podemos dizer é que, se Adão não tivesse pecado, a morte não entraria na vida do ser humano. O Adão estaria vivo até hoje. Tá certo? Bom, o que significa a morte para os crentes? Já que a morte é consequência do pecado, ou seja, a punição de Deus pelo fato de um homem ter pecado, fica-nos uma questão. Como ficam os crentes, já que somos justificados e que Cristo morreu pelos nossos pecados? Não é isso que a Bíblia fala? Jesus morreu pelos nossos pecados? Porque nós temos também que morrer, já que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não seria uma injustiça de Deus? Bom, quanto a isso nós podemos dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, podemos afirmar que a morte não é uma satisfação pelos nossos pecados. A nossa morte não é uma satisfação pelos nossos pecados. Ou seja, o simples fato de nós morrermos não quer dizer que os nossos pecados são pagos ou são apagados. Tá certo? Em segundo lugar, podemos afirmar que para o crente a morte é uma libertação do pecado e uma entrada para a vida eterna. Vejam só, Filipenses capítulo 1, 23, João 5, 24, Romanos 7, 24, 2 Coríntios 5, 8. Então, gente, infelizmente todos nós vamos morrer, tá certo? Todos nós passaremos por essa experiência da morte ou, quando Cristo voltar, essa transformação que acontecerá com todos aqueles que são do Senhor, tá certo? Quando nós continuamos no estudo sobre a escatologia, e nessa escatologia individual, ainda falando sobre a morte, sobre esses assuntos, a gente precisa falar sobre a imortalidade da alma. Intimamente ligado a essa questão da morte física, nós temos essa questão da imortalidade da alma. Parece estranho falar sobre os dois assuntos, né? Morte física e imortalidade da alma, pois parece que nos dá uma sensação de que um exclui o outro. Bom, a morte física, ela marca o fim dessa existência, ou seja, do nosso corpo físico, mas ainda resta algo em nós, como nós já estudamos anteriormente. Resta a alma. O homem, ele é uma unidade psicossomática, composto de corpo e alma, ou espírito. Bom, essa alma, o que acontece com ela? Já que o corpo, ele vai para o pó, ele morre, o que acontece com a alma? Para início de conversa, nós temos que dizer que a nossa alma, ela é imortal. Ela é imortal. Eu quero dizer que ela não é eterna. A nossa alma não é eterna, mas ela é imortal. A partir do momento em que Deus criou a nossa alma,
que a nossa alma ela existe, mas a nossa alma nunca vai morrer. E aí, nós precisamos entender algumas conotações do termo imortalidade. E quando nós estudamos esse assunto sobre a imortalidade, nós devemos levar em conta que esse termo imortalidade, ele é empregado em vários sentidos, não no mesmo sentido. Vejamos alguns pontos relacionados à ideia da imortalidade. Primeiro, no sentido absoluto da palavra, ou seja, imortalidade. Nesse ponto, somente Deus tem essa imortalidade. Somente Deus é imortal. Vejam, por exemplo, o que diz 1 Timóteo capítulo 6, versos 15 e 16. Esse texto fala que ele tem a imortalidade, o único que tem imortalidade. O que queremos dizer é que o apóstolo Paulo, nesse texto, nos diz como qualidade original, eterna, somente Deus tem a imortalidade eterna. Ninguém mais tem essa imortalidade. Deus é totalmente livre de todas as limitações temporais às quais os homens estão presos. Então, no sentido absoluto da palavra, somente Deus é imortal. Também nós podemos ver que o termo imortalidade é usado na teologia para designar o estado no qual o homem está livre de todas as sementes e decadência da morte, tá? Nesse sentido da palavra, o homem era imortal antes da queda. Terceiro, finalmente, o termo imortalidade é usado na escatologia para designar o estado no qual o homem estará e no qual a morte não terá possibilidade de causar-lhe dano. Ou seja, quando Cristo voltar, e aí nada mais poderá nos atingir. Ok, gente? Então, esse é o sentido da palavra imortalidade, o termo imortalidade, esses três sentidos que nós podemos ver dentro da teologia, dentro da Bíblia. Mas quando nós olhamos para esse termo imortalidade da alma, será que realmente existe essa questão da imortalidade da alma? E aí nós temos alguns testemunhos acerca da imortalidade da alma. Eu costumo dizer sempre que para afirmarmos alguma coisa, nós temos que mostrar os fundamentos das nossas afirmações. E dentro dessa questão da imortalidade da alma, existem muitos pensamentos e muitas afirmações. Muitos são os testemunhos acerca da imortalidade da alma. Há pelo menos dois testemunhos. Primeiro, a revelação geral e segundo, a revelação especial. Não nos deteremos na revelação geral, e sim na especial. Vejamos o que a Bíblia nos fala sobre esse assunto. Lá no Antigo Testamento, nós podemos ver que o Antigo Testamento vai tratar dessa imortalidade da alma da seguinte forma, tá? Nós precisamos entender que essas ideias são apresentadas no início e depois elas são mais bem trabalhadas no texto bíblico, tá? Em primeiro lugar, na doutrina de Deus e do homem. Como nós podemos ver a questão da imortalidade da alma no Antigo Testamento? Primeiro, em sua doutrina de Deus e do homem. As próprias raízes da esperança de Israel quanto à imortalidade estavam na sua crença, né, em Deus como um Criador e Redentor, o Deus da aliança, o Deus que nunca falharia com eles, o Deus que os chamou, o Deus que sustentou eles em cada momento e em cada situação. Vejamos o que diz Eclesiastes no capítulo 3, no verso 11. Vejam só, Eclesiastes 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras de Deus, que Deus fez, e o princípio até o fim. Então, nós vemos na doutrina de Deus e do homem, como Deus se relaciona com o homem. Também nós podemos ver, em segundo lugar, na doutrina bíblica do Antigo Testamento sobre o Sheol. O Antigo Testamento ensina que os mortos descem ao Sheol. Estudaremos sobre o Sheol em outra oportunidade, mas o que sobressai aqui é a ideia que, após a morte física, a alma do homem fica num estado de existência consciente, num estado de consciência, de existência consciente. Vejam, por exemplo, alguns textos. Vou pegar dois textos aqui para nós, tá? O texto primeiro do Salmo 16, no verso 10. Vejam só. Pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então, a alma ela não vai ficar no estado de morte para sempre. E também no Salmo 49, verso 14 e 15, diz assim: como ovelhas
são postos nas sepulturas, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Então, essa ideia, né, em que o Sheol é um lugar, um lugar onde há uma existência consciente, certo? Terceiro lugar, nos ensinamentos a respeito da ressurreição das mortos, né? Dos mortos. Essa doutrina não é ensinada explicitamente nos livros mais antigos do Antigo Testamento. Contudo, Cristo declara que ela foi ensinada quando vemos a sua declaração em Mateus, no capítulo 22, no verso 32. Vejam só o que Jesus ele diz para nós nesse texto de Mateus, no capítulo 22, no verso 32. Diz assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, Deus é um Deus de vivos. Em algumas passagens nós podemos ver essa ideia da doutrina da ressurreição dos mortos. Vejam só o livro de Jó, tido como o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Vejam só o que Jó diz no capítulo 19, versos 23 a 27. Quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, verei por mim mesmo, os meus olhos verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então, o livro de Jó já nos fala sobre essa ressurreição dos mortos. Mas nós podemos ver isso no Salmo 16, verso 9 a 11, Isaías 26, verso 19, Daniel capítulo 12, verso 2, entre outros, tá certo? Mas também nós vemos essa doutrina da imortalidade da alma em certas passagens do Antigo Testamento que falam da alegria do crente em comunhão com Deus depois da morte. Então, o crente, depois que morre, ele não vai estar lá triste, não vai estar lá sofrendo, mas ele vai estar num estado de alegria depois da morte. Vejam só o que diz o Salmo 17. Salmo 17, verso 15. Vejam só o que diz. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, e me satisfarei com a tua semelhança. Então, o salmista fala da alegria de estar na presença de Deus, não em vida, mas depois que ele morre, que o seu corpo morre. Também o Salmo 73, no verso 23, o salmista diz: Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela tua mão direita. Verso 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. E o verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, gente, nós vemos aí que o Antigo Testamento, ele fala sobre a imortalidade da alma. Mas nós vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento ele é muito mais claro sobre a imortalidade. E podemos dividir essas passagens que falam da imortalidade da alma da seguinte forma. Primeiro, a sobrevivência da alma. Essas passagens ensinam claramente a existência continuada da alma de justos e ímpios. Quando nós podemos ver isso? Aonde nós podemos ver isso? Mateus 10, 28, Lucas 23, 43, João 11, 25, 2 Coríntios 5, 1, Mateus 11, 21 a 24, Mateus 12, 41, Romanos 2, 5 a 11, 2 Coríntios 5, 10, entre tantos outros textos. Então, esses textos falam de uma continuidade de existência. A alma ela continua existindo. Segundo lugar, a ressurreição, a qual o corpo também é levado a participar da existência futura. Para os crentes, a ressurreição significa a redenção do corpo e a entrada na perfeita vida de comunhão com Deus. É isso que nós vemos, por exemplo, em Lucas 20, 35 a 36, João 5, 25 a 29, 1 Coríntios 15, todo o capítulo 15, 1 Tessalonicenses 4, 16, tá?
Para o ímpio também haverá uma existência continuada, mas não em comunhão com Deus. Se haverá uma existência continuada para os crentes em comunhão com Deus, para os ímpios haverá uma existência continuada, mas longe de Deus. Vejam isso em João 5, 29, Atos 24, 15, Apocalipse 20, de 12 a 15. E também nós vemos essa ideia da doutrina da imortalidade da alma no Novo Testamento, relacionada à vida de bem-aventurança dos crentes na comunhão com Deus. Há várias passagens no Novo Testamento que acentuam o fato de que a imortalidade dos crentes não é uma simples existência sem fim, mas uma encantadora vida de felicidade na comunhão com Deus. Vejam só, Mateus capítulo 13, verso 43. Veja também Mateus 25, 34. Romanos 2, 7 e 10. 1 Coríntios 15, 49. Filipenses 3, 21. 2 Timóteo 4, 8. Apocalipse 21, 4. Apocalipse 22, 3 e 4. Então, são textos, queridos, que vão falar sobre essa imortalidade da alma. Então, nós chegamos ao final desse primeiro tema que nós tratamos, a morte física e a imortalidade da alma. Espero que você tenha entendido para que nós possamos continuar na nossa unidade com o próximo estudo no próximo vídeo.